Minhas saudações a todas, todos e todes. Eu sou Maria Lohane, bolsista CNPq dessa pesquisa de iniciação científica, intitulada Ativismos Alimentares em Belém do Pará, uma análise com enfoque no contexto amazônico, orientada pela doutora professora Monique Medeiros. Trazendo algumas considerações iniciais, essa pesquisa está vinculada com o projeto Ativismos Alimentares e Politização da Alimentação, uma análise comparada das interações entre movimentos sociais, mercados e políticas públicas nas regiões metropolitanas brasileiras, que aqui vamos chamar de Projeto Guarda-Chuva. O objetivo é mapear, analisar e comparar as estratégias de ativismos alimentares, movimentos sociais, que atuam em capitais e regiões metropolitanas brasileiras. Esse projeto Guarda-Chuva é fomentado também pelo CNPq, com duração de 24 meses, sob a coordenação do pesquisador Paulo André Nierdelli, e que envolve mais de 30 pesquisadores nas capitais Manaus, São Luís, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e, claro, Belém. Então, há uma equipe à frente da pesquisa em cada uma dessas capitais, sendo a equipe de pesquisadores de Belém coordenada pela orientadora dessa pesquisa de iniciação científica. Belém do Pará, assim como outras cidades brasileiras, tem sido palco de diversos movimentos sociais pautados em torno da alimentação como campo político. Esses movimentos buscam promover a conscientização política sobre questões alimentares, segurança e soberania alimentar e nutricional, agricultura, acesso a alimentos saudáveis e sustentáveis. Mas então, o que é ativismo alimentar? Ou melhor, o que são ativismos alimentares? De acordo com a pesquisadora Fátima Portillo, a maneira como os movimentos sociais se posicionam é encarada como ativismo na medida que suas ações estão conectadas com o debate contra o sistema agroalimentar hegemônico. Discursos e ações de pessoas, grupos e movimentos que se dedicam a elaborar uma crítica ao sistema agroalimentar dominante, visando torná-lo mais democrático, sustentável, saudável, ético com relação aos animais não humanos, de melhor qualidade, que valoriza a cultura alimentar local, mobilizam a luta pela soberania e segurança alimentar e nutricional dos povos e o direito humano à alimentação adequada, e seguem a definição básica de ativismo alimentar. E a indagação da pesquisa que nos vem é como se manifestam esses movimentos no contexto amazônico, em Belém do Pará. Quais as estratégias de ativismo alimentar desses atores sociais? Então, aqui nos compete como objetivo identificar e analisar os ativismos alimentares que se manifestam no contexto amazônico. Bom, o vínculo com o projeto Guarda-Chuva se deu em abril de 2023, então nós seguimos os caminhos metodológicos da revisão bibliográfica e documental, além da pesquisa de campo exploratória, que foi estritamente observacional, e etapa de referência para a seleção de casos representativos como objeto de análise, resultando, por fim, no desenvolvimento e publicação de artigo científico, que vai consistir também no meu trabalho de conclusão de curso. Quanto aos resultados, a pesquisa de iniciação científica alcançou as etapas de revisão bibliográfica e documental e pesquisa de campo exploratório. Na pesquisa bibliográfica e documental, a partir da metodologia de busca utilizada, com os termos ativismo alimentar e Belém e operador booleano AND, foram encontrados 14 estudos que tratavam de ativismo alimentar, mas apenas 2 situando ou citando o contexto amazônico. E quando se utilizou o critério de busca com os termos ativismo alimentar e Amazônia, também combinados com o operador booleano AND, houve 44 resultados e os mesmos 2 trabalhos encontrados através da combinação anterior eram os únicos a situar o contexto amazônico. Estes consistindo em um artigo científico e uma tese de doutorado. A plataforma Google Acadêmico foi a única a apresentar resultados para esses critérios. A periódico CAPES somente apresentou resultados sem aplicação dos termos Belém e Amazônia, ou seja, apenas pesquisas com o termo ativismo alimentar correspondiam à busca. Na literatura encontrada, os resultados acabam por evidenciar que, apesar de poucos atores recorrerem ao conceito de ativismos alimentares nas suas pesquisas, ele é mobilizado de múltiplas formas nos discursos de distintos atores sociais no contexto amazônico.
Outro ponto evidenciado é que o conceito de ativismos alimentares ganha materialidade também como estratégia de reforço da dimensão identitária, da ancestralidade, do valor simbólico e da cosmologia e cosmogonia dos povos. E digo aqui especificamente povos e comunidades tradicionais, como indígenas, ribeirinhos, quilombolas, por sua relação histórica com a terra e os alimentos. Esses movimentos, esses grupos de atores sociais, de ativistas, eles revelam uma percepção contracolonial da culinária amazônica. A gente pode colocar aqui, por exemplo, a relação entre movimentos camponeses e a questão da alimentação, que é evidente, já que a agricultura é uma fonte primária de alimentos para a população. E muitos desses movimentos buscam formas de produção agrícola sustentável, voltada para o autoconsumo, ou para circuitos curtos de alimentação, promovendo a reaproximação entre produtor e consumidor, cultivando práticas agroecológicas que visam evitar a dependência excessiva de agrotóxicos e fertilizantes químicos, ou seja, a dependência do sistema agroalimentar hegemônico. Como já dito, a pesquisa de campo ela foi restrita à observação, como uma estratégia de observar mesmo os espaços e dinâmicas dos possíveis objetos de análise. E nisso, entre os 7 espaços que listamos, selecionamos o ver-o-peso para essa espécie de pré-campo exploratório, por ele se apresentar como um território múltiplo de ativismos. O mercado do ver-o-peso ele nos possibilita, sim, uma análise pertinente de ativismos alimentares, mas muito mais aprofundada e extensa sobre o tema, para além do que os prazos de execução dos projetos guarda-chuva e de iniciação científica nos permitiriam realizar, em razão da sua complexidade. Então, assim, na emergência e maior destaque de iniciativa de ativismos alimentares em Belém, foi possível verificar influências e irradiações dos debates climáticos, em especial expressos nos diálogos amazônicos e Cúpula da Amazônia, que aconteceram nesse ano de 2023. Destacando-se que os 2 espaços foram momentos prévios à COP30, né, a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, que vai ser sediada em Belém, 2025. Então, os próximos passos irão consistir em captarmos essas iniciativas de ativismos alimentares que emergiram nesses 2 espaços, nesses eventos, para compreendermos as principais demandas e expectativas dos ativistas alimentares vinculados à alimentação como campo político em face às mudanças climáticas. O ativismo alimentar na Amazônia, ele destaca a necessidade de práticas agrícolas sustentáveis e de respeito às tradições ancestrais. Então, assim, a importância do ativismo alimentar na Amazônia ressoa com urgência e relevância incontestáveis. Essa região ela desempenha um papel crucial na estabilidade climática global, na biodiversidade e no equilíbrio também dos ecossistemas. O ativismo alimentar nesse contexto transcende as fronteiras geográficas, abordando não apenas as escolhas alimentares individuais, mas também práticas agrícolas, o desmatamento e a preservação das culturas dos povos e das comunidades tradicionais, que há séculos mantêm práticas de manejo sustentável da terra e dos recursos. A pesquisa nessa área ela também pode identificar os desafios específicos que os ativistas alimentares enfrentam na região, como a crescente pressão do agronegócio, a perda de territórios indígenas e quilombolas e a necessidade de ampliar a conscientização sobre a importância de escolhas e práticas alimentares sustentáveis. E com base nesses insights, políticas mais fundamentadas podem ser desenvolvidas para promover e apoiar o ativismo alimentar na Amazônia. Aqui as referências bibliográficas e os meus agradecimentos.